Bem, boa tarde a todos. É com imensa satisfação que o projeto Escrimbau a Eterna Ciência está recebendo hoje o professor Humberto Bortolossi, que vem contribuir com certeza, uma das lindas visões dele de matemática, e aí a gente agradece imensamente. Eu quero introduzir para quem não conhece um pouquinho o professor Humberto. Ele possui graduação em licenciatura em matemática pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado em matemática pelo INPA e doutorado em matemática pela PUC-Rio. É professor associado da Universidade Federal Fluminense e professor bolsista do CEDERJ. Atua em cursos de graduação, em especialização e em mestrado profissional. Atualmente é coordenador do Instituto de Algebra, no Rio de Janeiro, membro do Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática, é membro da equipe do projeto EQUAT, é que se fala, Humberto? Acho que sim, né? EQUAT, né? Um livro Aberto EQUAT, né? Atualmente é coordenador da residência pedagógica para o núcleo presencial em matemática e física, e tem se dedicado à questão do ensino de matemática e estatística com o uso de recursos computacionais e trabalhando na concepção de livros didáticos para o ensino médio. Quer dizer, nós estamos aí com um convidado ilustríssimo, que muito nos honra em tê-lo conosco, tá, Humberto? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço o convite, é ótimo estar com vocês, né? Agradeço a presença aí de vocês. Eu vou projetar aqui o meu PowerPoint, para que vocês possam acompanhar, né? Vocês já estão vendo aí. Então, eu começo dizendo que o que eu vou conversar com vocês, né, nessa próxima hora, é um trabalho que foi desenvolvido no âmbito do PIBID, da matemática, isso lá em 2019, 2018, 2019. Então, tem um grupo aí de 16 alunos da matemática do PIBID que colaboraram, né, nessa empreitada. Tá? Vamos lá. Esse é um problema que foi dado para alunos do ensino fundamental 1, não só no Brasil, mas em países da Europa, Ásia, né, Américas. Em um navio, o seu capitão está transportando 20 cabras e 6 ovelhas. Qual é a idade do capitão? É um problema, em inglês, é word problems, né? Aqui a gente chama tudo de problema, mas lá nos Estados Unidos tem o word problems, que são problemas que são escritos em português, né? Então, isso foi dado para alunos do ensino fundamental 1, né, em vários países. Sabe qual é a resposta que os alunos dos vários países deram para essa pergunta aí, né? Pois é, isso mesmo, 26. Então, isso chocou a comunidade, né, de educadores, porque o que se percebeu é que os alunos, então não são só brasileiros, né, alunos de países diversos, simplesmente olharam para os dois números, 26, e pensaram assim, o que eu faço com esses dois números? Aí eu vou somar, né? Ensino Fundamental 1, somar parece uma boa, né? Então, o que esse experimento mostrou é que quando você pensa em problemas de matemática, problemas escritos em linguagem natural, em matemática, né, o contexto, a história, parece ser ignorada. Os alunos simplesmente olham para o enunciado, identificam os números e tentam ver o que é melhor, o que se pode fazer com esses números aí, né? De fato, existe toda uma, digamos assim, né, uma cultura, né, uma questão em volta dos problemas de matemática. Isso ganha a cultura popular. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é um quadrinho do Snoopy, do Charlie Brown, né? Esse texto é original do próprio Charlie Brown, né, do próprio Schultz, o autor do Charlie Brown, colocou assim, né, a irmã do Charlie Brown. Só nos problemas de matemática você pode comprar 60 melões e ninguém pergunta o que diabos tem de errado com você, né? Então, uma crítica do autor do Snoopy com relação aos problemas de matemática. E aqui, não sei se vocês já viram isso no Facebook, né? Um meme, né?
Esse é um daqueles caras que aparece nos problemas de matemática, comprando não sei quantos aí abacaxis, tá certo? Um experimento que eu faço, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, eu faria com vocês, né? Do tipo, eu apresento a tirinha original do Snoopy, do Charlie Brown, e aí eu peço para vocês colocarem um depoimento, ou seja, se vocês têm um problema de matemática que só aparece nos livros de matemática, porque na vida real esses problemas não aparecem. O que eu vou mostrar para vocês são algumas respostas, né, de alunos, professores que participaram dessa oficina. Só em matemática calculamos os ângulos entre os ponteiros de um relógio. Na realidade, apenas vemos as horas, né? Eu vi minha filha esse ano calculando o ângulo em ponteiros de relógio, né? 8º ano de ensino fundamental. Esqueceu o número de telefone da garota, mas lembra que os 5 primeiros algarismos são distintos. Só em matemática pergunta-se qual é o número máximo de ligações que devem ser feitas até descobrir-se o número da garota. Só nos problemas de matemática. Na vida real, ninguém faz isso. Só nos problemas de matemática, conta-se o número de patas de galinhas e cabras, ao invés de contar o número de galinhas e cabras, que eu acho que é o que mais interessa, né? Só nos problemas de matemática, alguém precisa subir uma rampa com 30 graus de inclinação. 30 graus de inclinação é muito para subir uma rampa. Não sei se vocês já perceberam isso. Tem problemas de matemática que colocam essa inclinação. Só nos problemas de matemática, o indivíduo tem 200 quilômetros para percorrer e percorre 1/3 de carro, 1/4 de trem e ainda te pergunta quanto falta percorrer a cavalo, né? Então, só para vocês perceberem que essa questão dos problemas de matemática tem uma cultura em volta, né? Cultura, assim, que tem gente que aprecia e tem gente que critica, né? Isso aqui foi a professora Cidara Ripoll, lá do Rio Grande do Sul, que me mandou. Está num livro didático. Olha a contextualização. A mamãe propõe um problema ao bebê. Porém, ele não pode responder, é claro, é um bebê. Então, responda você. Qual é a expressão em que o número 4 é cancelado obtendo a fração algébrica equivalente? Só em livros de matemática que aparecem coisas desse tipo, né? Aqui também. Após lançar 2.014 vezes uma moeda, Antônio contou 997 caras. Continuando a lançar a moeda, quantas caras seguidas ele deverá obter para que o número de caras fique igual à metade do número total de lançamentos? Aí colocaram as respostas e um aluno colocou uma resposta extra. Antônio precisa de um psiquiatra, porque se você vê alguém lançando uma moeda 2.014 vezes, essa pessoa, acho que normal, ela não é, ela é diferente, né? Então, só para vocês perceberem essa questão, né? Toda essa cultura, né, popular, cultura pop, que envolve os problemas de matemática. Mas fato, então, é esse, né? Os alunos ignoram o contexto do problema, eles decodificam o enunciado, procurando por números para jogá-los na fórmula certa. Aqui tem um exemplo. É um exemplo envolvendo função quadrática, tem toda uma historinha, tem toda uma imagem, tá certo? Mas o que os alunos fazem? Eles olham para isso. Ó. Quais são os dados do problema? Estamos estudando função quadrática, identifica a função quadrática, identifica os itens que são necessários para resolver e pronto. Se era um jogo de vôlei, se era basquete, se era tênis, não importa. O que importa são os dados que estão ali, né? Então, quando você pensa na matemática como sendo útil para resolver problemas da vida real, esse tipo de comportamento, né, de olhar para um problema e simplesmente ignorar o contexto, não é algo que é desejável, né? Não é algo que se deveria ter. E aí que eu trago para vocês a fala de hoje, que é uma metodologia de se trabalhar com problemas de matemática, relacionados com modelagem matemática, baseado na teoria das narrativas. Então, o divulgador é esse senhor aí, o Dan Meyer, tá certo? Aqui está o currículo dele. Eu começo destacando que ele já foi professor da escola básica, então não é alguém que nunca pisou numa escola, né, e fica propondo coisas do além. Não, é um professor que já tem experiência na escola básica,
e aí propõe algo usando essa experiência, né? E eu coloco também que ele está no escritório principal, né? Está na coordenação principal dessa plataforma Desmos. É uma plataforma, é tipo GeoGebra, né? É um tipo de GeoGebra, mas com algumas características particulares, né? Então, ele faz parte da equipe que gerencia essa plataforma Desmos. Ele tirou o doutorado em educação em 2015 sobre orientação da professora Jill Boller, né? Daquelas mentalidades matemáticas, né? Então, como eu conversei com Flávia, na 1 hora que a gente tem aqui, eu vou dar um gostinho dessa metodologia. De fato, dá para fazer, exercitar a metodologia dele dos 3 atos, com problemas diferentes, em situações diferentes, evocando, né, construções matemáticas diferentes, mas o propósito aqui é fazer um gostinho, um trailer do que poderia ser feito com um pouco mais de tempo, né? Isso aqui é uma oficina, não é uma palestra, então eu vou pedir que vocês colaborem, tá? Que vocês participem dessa oficina, isso é importante, né? Mão na massa, ok? E aí eu vou começar com um exemplo, tem vários exemplos que eu poderia começar, eu vou começar com esse que a gente tem usado nas oficinas, tá? Então eu vou mostrar para vocês um vídeo, vocês vão observar o vídeo, e aí eu gostaria que vocês aqui, ó, que perguntas vêm à mente de vocês quando vocês olham para esse vídeo. Então, vou exibir o vídeo aqui. Pronto, acabou o vídeo. Tá certo? Então, na metodologia do Dan Meyer, você tem um item que é um disparador, que é um motivador. No caso, um vídeo bem curtinho, né? E aí, o que se deve fazer é perguntar para os participantes que tipo de pergunta vem à mente. Se vocês quiserem colocar as perguntas aí no chatzinho, né? Tá certo? Podem colocar aí que perguntas vêm à mente de vocês quando vocês visualizaram esse vídeo aí. O que apareceu na cabeça de vocês? Vou até mostrar o vídeo de novo. Aqui. Tem o ursinho mini. Ursinho de gelatina. Tem o ursinho tamanho regular. E tem aí o ursão, né? O super. Que perguntas vêm na cabeça de vocês, né? Em geral aqui, né? As perguntas são abertas, mas o ideal é puxar para o lado da matemática. Que perguntas de matemática vêm na cabeça de vocês quando vocês assistem a esse vídeo aí, né? Que perguntas aparecem? Não fiquem tímidos ou tímidas, tá certo? Comparação, sim. Se a gente tivesse reunidos presencialmente, vocês iam ganhar os ursinhos de gelatina, né? Para vocês poderem ver. Não sei quem de vocês já comeram um ursinho de gelatina, desses que estão sendo exibidos aí, né? Isso. Eu não sei se vocês observam que já há uma diferença na metodologia deles, do Dan Meyer, com relação ao que normalmente se faz, né? Num livro tradicional, quando você vai resolver um problema, a pergunta já está dada. O aluno não tem que pensar na pergunta. Faz parte da metodologia pensar quantos dos pequenos precisam para ter um grandão. É isso aí. Para ter um regular e quantos pequenos? Exatamente. Tá certo? Essa é uma pergunta que aparece com frequência, né? Então, essa é uma diferença. São os próprios alunos, são os próprios participantes que pensam na pergunta daquela situação. Já começa diferente do tradicional por conta disso, né? Até o Dan Meyer coloca que a gente precisa exercitar na escola básica o ato, a prática
de se fazer perguntas. Fazer perguntas, saber questionar. Às vezes, já dizia Einstein, né? Uma frase de Einstein. Às vezes é mais importante você saber fazer a pergunta certa numa determinada situação, num determinado contexto, do que resolver. Fazer a pergunta adequada já é, digamos, metade do caminho andado, tá certo? É claro que você, como professor, né, pensando nisso em sala de aula, tem um currículo a cumprir. Então, você pode, digamos, se os alunos dão várias opções de perguntas, você discute, né, e acaba escolhendo aquela que se alinha com os objetivos da sala de aula, né? Então, eu diria que as perguntas são essas aí, ó. Até apareceu aí, né? Um de vocês colocou. Um ursão equivale a quantos ursinhos tipo mini e um ursão equivale a quantos ursinhos do tipo regular. Esses são ursos feitos de gelatina, dá para comer esses ursos aí, tá certo? Então, é uma pergunta que aparece naturalmente. Se eu comer um ursão, eu estou comendo quantos ursinhos do tipo mini? Se eu comer um ursão, eu estou comendo quantos ursinhos do tipo regular, do tipo normal, ok? Então, essas são as perguntas que nós vamos trabalhar. E aí vem uma outra parte da metodologia que é importantíssima, que é você fazer um chute. O que o seu senso comum te diz sobre o problema. Então, eu gostaria que vocês acessassem aí, abrissem uma janela nova. Eu vou até copiar aqui no chat o link. Vocês abrem aí e coloquem o chute de vocês. Isso é fundamental. É fundamental que vocês deem um chute, né? Então, imagina assim, você tem que dar uma resposta rápida, né? E você vai usar o seu senso comum, o que você traz consigo. Então, se você tivesse que dar uma resposta, eu acho que se eu comesse um ursão, eu estaria comendo tanto do ursinho mini, tantos do ursinho regular. Então, eu gostaria que vocês acessassem, abrissem isso esse link numa aba nova, tá certo? E dessem o chute de vocês. Dessem o chute de vocês aí, para eu dar uma olhadinha. Então, por favor, deem um chute, isso é importante. É importante que vocês deem um chute aí. É só abrir esse link numa aba nova. Vocês vão entrar num formulário do Google. O Vinícius já deu um chute. A Alzenira também já deu um chute. Obrigado. Manuel também deu um chute. Interessante. Não fiquem acanhados. É um chute. É o senso comum. Ou seja, se você fosse responder a pergunta, as duas perguntas que estão sendo exibidas aí na transparência, só com o seu senso comum, né, sem usar muita matemática, o que o seu senso comum diria. Um anônimo também deu aqui. Vou esperar mais um minutinho para vocês darem. Se vocês quiserem usar um nome fantasia, pode. Não precisam dar um nome real, não, tá certo? Pode dar um nome fantasia aí para vocês. Ok? Sim. Vou dar mais um minutinho. Essa parte do chute é importantíssima. Por quê? Porque depois nós vamos usar matemática para tentar estimar a resposta. E aí vai ser fundamental, no final do processo, comparar a resposta dada pelo chute, pelo senso comum, né, sem nenhum tipo de raciocínio científico-matemático, com aquele dado por matemática e por algum tipo de raciocínio, né? Então, é importante, se essa metodologia for aplicada com os alunos, que os alunos sejam estimulados a dar aqui os chutes, né? Ok? Eu só vou mostrar para vocês aqui o chute de vocês, só para vocês terem uma ideia. Só para vocês darem uma olhada aí, né?
Aqui estão os chutes. 10 de vocês deram chutes. Estão vendo os chutes aí? Tá certo? Então, tem chutes do tipo 100, tem chutes do tipo 1500. Esse aqui é o quê? Esse é para o tipo mini. Então, tem gente dizendo, um ursão vale 100 minis. Enquanto que a Rê disse, não, um ursão vale 1000 minis. A Bia disse, não, um ursão vale 200 minis. Então, isso é interessante. E assim, né, a dica é que vocês peçam para os alunos escreverem primeiro, né, num papel, o chute, para depois anotar no quadro quais são os chutes, para não deixar que alguém dê o chute e esse chute influencie as pessoas, né? É bom que nesse momento cada um fique pensando no seu chute particular. Eu vou voltar agora para a minha apresentação. Vocês já deram um chute aí, vou prosseguir. Né? Esse é o ato 1. Né? O ato 1 é justamente esse. Você coloca um vídeo disparador, pode ser uma imagem, pode ser algo que chame a atenção das pessoas. As pessoas, os alunos participantes, eles que elaboram a pergunta, aí o professor, né, quem está conduzindo, escolhe a pergunta de interesse e os participantes têm que fazer um chute. Ok? Bem, qual é a parte seguinte? Você pergunta para os participantes, então vou perguntar para vocês, você pergunta para os alunos, o que eu preciso para responder a pergunta? Não foi decidida a pergunta? O que eu preciso saber? Quais são os dados necessários para responder a pergunta? Então, gostaria que vocês escrevessem aí no chatzinho que dados seriam necessários. Já estão dizendo aí, o tamanho dos ursos, né? O que eu preciso saber dos ursinhos e do ursão para responder essa pergunta, né? Altura, largura. Então, veja que interessante, né? Isso também, na metodologia do Dan Meyer, já é diferente do que normalmente se faz nos problemas de matemática. Nos problemas de matemática, os dados já estão dados no enunciado. O aluno vai lá e decodifica. Um dado está aqui, outro dado está aqui, outro dado está lá. Na metodologia do Dan Meyer, não. Você coloca os alunos, os participantes, para pensarem nos dados que seriam necessários para resolver o problema. Né? Então, é uma outra diferença do que normalmente se faz. Né? Aí tem as dimensões, altura, largura, tá certo? Sim. Muito bem. Vou mostrar quais são os dados que vão ser fornecidos. Na verdade, vão ser fornecidos as massas dos ursinhos, ok? Então, tem 3 vídeos aqui que o próprio Dan Meyer gravou, que são os dados. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, o primeiro dado é esse. 10 ursinhos do tipo mini têm uma massa de 12,1 gramas. Vamos ver o regular. Ursinhos tamanho regular. Está aí o segundo dado. 10 ursinhos do tipo regular, né, tamanho normal, tem uma massa de 23,1 gramas. E aí, hein, o ursão? Quanto vocês acham que é a massa do ursão? Querem chutar aí? Chutem aí no chatzinho. Qual é a massa do ursão em gramas? Quanto que vocês acham que o ursão tem de massa? Querem chutar aí? No chatzinho? Antes de eu exibir o vídeo, qual vai ser a massa? 1 quilo, disse a Ozenira. 1000 gramas. Alguém mais? Não pode ficar tímido, hein?
Ô, tímida, tem que chutar aí. A pratimática, 600, legal, muito bem, bacana, isso aí. Vou mostrar para vocês a massa daquele ursão. Duas 2.250 gramas. Quem se aproximou mais aí foi quem que chutou ali? Foi a pratimática. A pratimática tá com um chute bom, tá certo? Então, resumindo, quais são os dados? 10 minis tem uma massa de 12,1 gramas. 10 regulares tem uma massa de 23,1 gramas. Um ursão tem uma massa de 2.250 gramas. Os dados estão aí, é a vez de vocês. Peguem aí um lápis, um papel e respondam aí a pergunta. Com o uso desses dados, um ursão vale quantos mini e um ursão vale quantos ursinho tamanho regular. Vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem, tá certo? Fazerem as contas aí. Os dados estão sendo exibidos aí na transparência. Eu vou manter os dados aí. Agora é com vocês. Façam as contas, façam um encaminhamento aí, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar no chat. Espera-se que o professor aqui colabore, né? Então, numa sala de aula, os alunos estariam conversando entre si, trocando as ideias, podem trocar ideias com o professor, né? O professor não vai resolver o problema, o professor vai encaminhar o problema. Então, quem tem que pensar qual é a abordagem matemática, como que deve ser um encaminhamento matemático para a solução, para responder as perguntas, são os próprios alunos, né? Então, pensem aí vocês, com os dados que estão aí, né? Eu vou dar mais um minutinho, né, para vocês pensarem. Numa oficina regular eu daria mais tempo, caminharia entre as mesas para olhar o que cada grupo está pensando, conversando, fazendo, né? Tá certo? Vou dar mais um minutinho para vocês pensarem aí. Que conceito matemático vocês usariam com esses dados, sabendo que 10 minis tem uma massa de 12,1 gramas, 10 regulares tem a massa de 23,1 gramas, e um ursão tem uma massa de 2.250 gramas, como vocês fariam para determinar um ursão vale quantos minis, um ursão vale quantos tamanhos regulares, né? Como isso é um teaser, e meu tempo está cronometrado, eu vou para frente, tá certo? Mas aquela ideia, né? Numa aula normal, numa oficina normal, né? Numa atividade normal, você tem que dar o tempo necessário para as pessoas pensarem, né? Não precisa ser rápido, tem que pensar. Bom, eu fiz aqui uma regrinha de 3. Se 10 minis pesam 12,1 gramas, um ursão pesa 2.250 gramas, tem a massa de 2.250 gramas, X faz uma regra de 3, e você acha que um ursão equivale a aproximadamente 1.860 minis. Ok? O Zenir até colocou ali, ó. 10 regulares vale 23,1 gramas, um ursão tem 2.250 gramas, né? Então, quantos regulares vale um ursão daquele? 974 regulares. Esse é o ato 2 da historinha. No ato 2, são os participantes que determinam quais são os dados necessários, são os participantes que fazem, né, discutem, encaminham uma solução. Daí a resposta usando regra de 3. Né? E agora vem o ato 3. O ato 3 é você confrontar o que você fez, tá certo? Seja lá no ato 1 com chute,
seja agora no ato 2, usando um raciocínio, no caso aqui, um raciocínio de proporcionalidade, vamos confrontar com a realidade. Então, o Dan Meyer também fez 2 vídeos aqui, que vai colocar a resposta do problema real. Vocês têm que olhar nesse número aqui, tá vendo? Ele diz quantos ursinhos mini, né, estão sendo colocados na balança. Ele descontou o peso aqui do prato da balança. E ele quer que essa massa fique 2.250 gramas. Para a gente ver quantos ursinhos mini são necessários para ter um equivalente ao ursão. Ele vai parar quando a massa for 2.250. 1.791 ursinhos do tamanho mínimo, né? Bem, quando eu aplico essa oficina, a primeira reação é assim, mas a matemática não acertou, né? Olha só, pela matemática está dando 1.860, enquanto que na realidade deu 1.791. Então essa é uma reação comum dos participantes, dizer, a matemática errou, né? Aqui eu vou observar 2 coisas. Primeiro, compara o seu chute, o seu senso comum, né, a resposta com o senso comum, em relação à matemática. A matemática chegou num valor mais próximo da resposta real do que o senso comum. Em geral, o senso comum lhe engana. A primeira coisa que eu digo, né? A segunda coisa é, bom, por que a resposta dada pela matemática não deu exatamente a resposta na parte real? Eu vou discutir sobre isso, né? É uma parte da historinha que vem depois. Vamos comparar agora a resposta real no caso dos ursinhos tamanho regular. Então, aqui tem os ursinhos do tamanho regular. Ele vai parar quando a massa for 2.250. Aí vamos ver. (912), 916. Pela matemática, deu 974. Aqui, 962, né? Então, de novo, mas não deu exato, né? Bom, primeiro, compara com o seu chute. Em geral, um raciocínio educado, um argumento matemático lhe dá, né, mais chances de chegar perto da resposta real do que um chute, o senso comum. Em geral, o senso comum é muito falho, né? Tá bom? Bom, uma indicação que o Dan Meyer coloca é o seguinte: você está fazendo isso com a sua turma, dividiu em grupos, né? Tem grupos que vão ter velocidades diferentes. Tem grupos que vão terminar mais rápido, outros vão mais devagar. Você tem que dar tempo para as pessoas pensarem. Isso é importantíssimo. Aí o que o Dan Meyer coloca é o seguinte: olha, você tem que ter um probleminha guardado no bolso para aqueles grupos que já terminaram antes, que seria a continuação. Já vou explicar a continuação, né? Então, um probleminha que ele colocou foi do tipo assim: olha, agora que você sabe quanto que um ursão vale de um ursinho e quanto que um ursão vale de um ursinho regular, em termos de quantidade de gelatina, o que é melhor comprar? É melhor comprar um ursão ou comprar os ursinhos? Aí ele pede que os alunos acessem a internet
vejam o preço dos ursinhos, veja o preço do ursinho tamanho regular, isso procurando na internet. Quem vai procurar são os próprios alunos. Veja o tamanho do ursão. Então, tá aqui, ó. Um ursão mais barato custa cerca de $30, né? E aí, eu acho que vende pelo Mercado Livre. Vocês encontram esse ursão no Mercado Livre, quem tiver interesse, né? E aí é um problema na manga. O aluno fala assim, bom, se o ponto é quantidade de gelatina no ursinho, o que é melhor agora que eu sei a equivalência entre ursinhos e ursão? É melhor comprar um ursão ou é melhor comprar os ursinhos pensando na mesma quantidade? Então, esse é um problema que é colocado como um problema para aquelas equipes que estão mais adiantadas, né? Para colocarem problemas adicionais. Ele sugere, na metodologia dele, que você tenha um ou mais problemas no bolso para essas equipes mais adiantadas, né? Bom, e aqui, ó, essa é a contribuição do nosso grupo do PIBIT. O Dan Meyer coloca ato 1, ato 2, ato 3 e continuação. A gente entrou com um making of. Então, essa é uma contribuição à metodologia do Dan Meyer, dos alunos lá do PIBIT da UF, que é por que as respostas não bateram exatamente? Por que o cálculo dado pela matemática não foi, né, exatamente a resposta obtida pela matemática, né? Então, levar os alunos a pensarem nisso. Já pensaram por que não bateu? Por que não bateu? Eu acho que alguém já escreveu aqui, né, no chatzinho. Ó, a gente não usou regra de 3, tá certo? Se você está usando regrinha de 3, está implícito, faz parte da regra de 3 você admitir que todos os ursinhos são iguais, né? Você está usando um argumento proporcional, você está supondo que todos os ursinhos são proporcionais, são iguais, têm a mesma massa, que todos os ursinhos têm a mesma massa. Mas será que todos os ursinhos têm realmente a mesma massa? Então, eu comprei uma balança de precisão, comprei um pacotinho de ursinhos de gelatina e peguei cada um dos ursinhos de gelatina e fiz a aferição das massas dos ursinhos, né? Eu coloquei os dados aqui no GeoGebra. Então, olha só. Vou até dar um zoom aqui. Aqui tem as massas separadas por vírgula. Então, tem ursinho no pacote cuja massa é 2 gramas, como tem ursinhos nesse pacote cuja massa é 2,61 gramas. Então, veja, a hipótese de que os ursinhos são todos iguais, ela não é verdadeira. Os ursinhos não têm todos a mesma massa. Então, isso seria uma explicação do porquê a regra de 3, o encaminhamento matemático que a gente fez, não ter dado a resposta exata. Porque, de fato, na vida real, os ursinhos não são todos iguais. Eles não têm todas as mesmas massas, né? Aqui está a distribuição de frequência das massas e aqui está um box plot, né? Eu observo aqui, ó, que a embalagem diz que tem 100 gramas de gelatina em ursinhos. Aí, quando você soma, né, pega uma embalagem e soma, a soma deu 102,88 ursinhos. Então, eu diria assim que o pacote deu um ursinho de graça. Então, apesar dos ursinhos não terem o mesmo tamanho, ok? A massa total tá ok, tá certo? Então, isso é bem bacana, ok? Então, tá aí, ó, um exemplo de uma atividade de modelagem matemática feita na metodologia da teoria das narrativas pelo Dan Meyer. Aqui um exemplo, né, um exemplo que eu costumo... já aplicamos isso com alunos da licenciatura,
professores da escola básica, alunos do ensino médio, alunos do ensino fundamental. Agora, por que teoria das narrativas? Eu vou apresentar para vocês o que inspirou o Dan Meyer a propor esse tipo de atividade, né? Então, ele diz assim, você vai no cinema, né? Se você vai no cinema, tem filmes que te prendem, que você gosta, e tem filmes que não te prendem, né? E para quem faz cinema, para quem faz comunicação, né, propaganda, é importantíssimo saber o que prende a atenção das pessoas, né? O que conecta as pessoas com aquilo que está sendo exibido. Então, pessoal de propaganda, né, cinema, existe uma teoria das narrativas. Como que você conta uma história, né? Então, tem várias teorias, tem vários modelos para contação de histórias. E um modelo clássico para você contar histórias é o modelo dos 3 atos, né? E o Dan Meyer observa que o George Lucas e o Steven Spielberg, que tem blockbusters, né? Tem filmes campeões de bilheteria, Guerra nas Estrelas, de Indiana Jones, o Tubarão, né? São todos aqueles que seguem a maneira dos 3 atos de como contar uma história. Então, eu vou apresentar para vocês aqui essa teoria das narrativas. Eu acho que vocês vão identificar essa estrutura de contação de histórias em outros vídeos, tá certo? E não é a única maneira, né? Tem outra maneira de contar histórias, mas essa é uma clássica, né? Então, ele diz assim, olha, tem o ato 1, o objetivo do ato 1 é o gancho. Você tem que pegar de imediato, de cara, a atenção do participante. E não sei se vocês observam que os filmes do George Lucas e do Steven Spielberg é assim, ó. Então, esse aqui é o primeiro Star Wars que foi pro cinema, o episódio 4, e não tem enrolação, já começa com ação, tá vendo? Tem uma nave grandona perseguindo uma menor, isso já te chama a atenção, né? Não tem enrolação. Não tem, agora vai acontecer isso, não. Ó. É ação pura já para prender a atenção de vocês. Já aparece logo no início os personagens principais, né? Os heróis da nossa história, né? E qual é a missão que esses heróis têm. O equivalente na sala de aula é o quê? O equivalente na sala de aula é que o herói é o aluno vai ter uma missão, e a missão qual é no ato 1? É tentar responder a pergunta, né, que o próprio aluno bolou nesse ato. Ok? O ato 1, o gancho. Agora, uma vez que você tem as perguntas, né, tem o ato 2, bom, qual é a missão aqui, né, no ato 1 de Guerra nas Estrelas, o episódio 4? É destruir a Estrela da Morte. Você tem o herói, que é o Luke Skywalker. E aí, nessa estrutura narrativa, é o herói que tem que conseguir informação, treinamento, pedir conselhos, né? E aqui o Dan Meyer coloca bem, ó, o professor é que nem o Obi-Wan Kenobi, é que nem esse professor aqui. Ele não resolve o problema do herói, tá certo? Ele auxilia, orienta, dá dicas. É o herói que tem que, pelas próprias pernas, né, descobrir o que é preciso, que tipo de habilidade ele tem que explorar, que ele tem que ganhar para resolver o problema, né? Então, informações, dados e ferramentas são coisas que o próprio aluno, que o próprio herói tem que fazer. No ato 3, tem a resolução da expectativa, a catarse. Será que todas as informações, dados e ferramentas me ajudaram a resolver o problema? Então, é quando você compara com a resposta final, né? No caso, você quer saber se a Estrela da Morte, de fato, foi destruída, né? Então, é a teoria da narrativa. O Dan Meyer coloca, ó, aquele problema na manga, para usar como um problema para quem já terminou, isso aparece também nos filmes. Ó. A Estrela da Morte foi destruída, mas o Darth Vader não morreu. O filme continua. Há uma continuação, ok? E aí vem a nossa colaboração
a nossa colaboração vem no making off, né? Tem coisas que vão dar errado. A resposta dada pela matemática não é exatamente aquilo quando você vai ver na realidade. É o making off, a teoria das narrativas, né? Por que deu errado? Que tipo de hipótese simplificadora você fez para dar errado? Então, essa é a estrutura, né, dos 3 atos. Deixa eu ver meu tempo aqui, já está apertadinho, né? O Dan Meyer, ele tem uma lista, tá certo, de vários problemas que exploram. Esses aqui, ó, são códigos da BNCC americana, Common Core. Então, ele coloca vários exemplos de atividades baseadas nos 3 atos, tá certo? De acordo com a competência e habilidade que você quer explorar. Tudo isso com essa licença da Creative Commons. Então, desde que você cite a fonte, você pode usar, adaptar, mudar, fazer o que quiser, né? Uma coisa interativa que ele fez foi criar um site onde as pessoas podem colocar vídeos e as pessoas que, quando acessam, podem sugerir perguntas com, no máximo, 140 caracteres à la Twitter. Então, ele usa a inteligência coletiva para depurar as melhores perguntas e os melhores vídeos, aqueles que são mais engajadores. A nossa equipe do PIBID já contribuiu aí com uma proposta de vídeo. Tem outras iniciativas, tem essa Nation 180, que em geral é uma foto, e aí você tem que ver o que eu posso te perguntar dessa foto, né? Essa semana eu descobri que há uma iniciativa para ensino de ciências. O que eu mostrei para vocês é matemática, tem essa nesse site, e aí envolve física, química, biologia, né? E é exatamente o mesmo princípio. Você começa com um vídeo ou com uma imagem, essa da vela aí é fantástico, né? E qual é a ideia? A ideia é você usar o vídeo como disparador. Então, que pergunta você faria aí? No caso da vela, eu diria, por que a vela sobe? Tá certo? Então, tem essa iniciativa NGSS, né? Fenômenos NGSS, é uma metodologia dos 3 atos, só que é para o ensino de ciências, né? Tem também na parte de geometria, tem uma que você faz um turnê por certas cidades na Europa, tem um aplicativo, e dependendo do lugar onde você está visitando, surge uma pergunta matemática que as pessoas colocaram. Então, essa é uma iniciativa que une turismo com matemática, tá certo? Eu acho que não vai dar tempo de ver mais um exemplo, né? Só vou mostrar aqui o vídeo disparador. Tá sem áudio, né? Porque eu estou transmitindo pelo Google Meet, mas está legendado. É uma piscina de Coca-Cola. Isso não foi o Dan Meyer que colocou, tá certo? Ele achou isso no YouTube, pediu permissão e usou, né? Esse eu vou pular, vai ficar para a próxima, tá certo? Então, vou deixar isso para a próxima, né? Aqui tem algumas imagens dos alunos do PIBID aplicando isso com alunos, aí a piscininha de Coca-Cola, né? Uma coisa que eu acho, assim, interessantíssima é que você pode levar isso um passo adiante. Ao invés de oferecer atividades apoiadas nos 3 atos, pedir que os alunos façam as suas atividades baseadas nos 3 atos. Ou seja, que eles olhem para a sociedade, para o lugar em que vivem e bolem coisas que fazem sentido. Porque, por exemplo, ursinho de gelatina pode ser um bom gancho para algumas pessoas, mas pode ser para outras não, né? Alguma imagem, algum vídeo pode não fazer sentido para uma cultura local. Então, o que o professor e os alunos podem fazer, né? Eles podem elaborar, construir, né, problemas de modelagem matemática ou modelagem em ciência, né,
apoiada na metodologia dos 3 atos, usando como elementos disparadores vídeos e imagens da cultura local. Então, isso eu acho bem bacana. Esse aqui é uma proposta, foi um dos alunos do PIBID que colocou, né? Tem vários vídeos, assim, de tamanhos, né? Então, esse aqui é um, vai colocando o tamanho das estrelas. Aí ele pergunta, né? Se você tivesse um aviãozinho e fosse querer dar a volta nessa estrela aí, né? Quanto tempo você demoraria, né? Esse foi um que a gente fez. O vídeo foi gravado pelo pessoal do PIBID e a gente já publicou naquele site do Dan Meyer, né? É um vídeo em loop, né? Tem tudo a ver com recursão. Vocês devem estar vendo figuras assim, né? Porque nas lives, né? Porque você filma o que está aparecendo na tela, aparece essas imagens aí. Então, a nossa proposta é você dar os primeiros 2 quadros e pergunta onde que vai o terceiro, né? Nessa ideia de recursão e de loop em feedback, né? Vídeo em feedback. Bem, eu acho que é isso. Agradeço a presença e a paciência de vocês. Obrigado, hein? Estou parando aqui a apresentação. Eu acho que estou dentro do tempo, parei dentro do tempo. Parou sim, Humberto, muito obrigada pela sua palestra, pela contribuição. Vamos abrir, então, as perguntas e contribuições. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma intervenção? Querem fazer alguma pergunta para o professor? Por favor. Pode ser no chat, pode abrir o microfone. Ninguém? Parabéns está aparecendo, da professora Ieda Carvalho. A professora Ieda faz parte do nosso projeto, e é lá da Escola Básica. Que bom, Ieda, que você pôde assistir. Alguém Olá, mais? professora Ieda. Quer perguntar alguma coisa, Ieda? E a Alzenira Leão está perguntando, professor, tem algum trabalho escrito das experiências desenvolvidas no PIBID? Tenho sim. A gente escreveu um artigo, né, lá para o simpósio. Eu posso mandar para a Flávia e depois a Flávia pode distribuir no grupo. Nós temos sim. Tá ótimo. Se não está na internet, isso. Tá. Eu mando para a Flávia. Pode deixar. E a gente pode publicar, tá? Outra coisa, o Fabrício Costa está perguntando, professor, indica algumas literaturas para conhecermos mais sobre essas metodologias, por favor. Isso. O Fabrício, assim, lá nos Estados Unidos, essa metodologia, ela é bem divulgada, né? Sim, já faz parte da escola básica mesmo. Muitos professores conhecem a metodologia. Aqui na França também há algumas referências, né? No Brasil, está começando agora. Eu acho que a minha equipe do PIBID que está trazendo isso agora. Então, no artigo que eu vou mandar para a Flávia, as referências que a gente encontrou em inglês e em francês estão lá na bibliografia do artigo. Você pode olhar lá. Em português, eu diria que o nosso texto é que está inaugurando em português essa metodologia aqui no Brasil, né? Então, é o que eu vou enviar para a Flávia. Você pode dar uma olhada também, né? Nos outros idiomas. Ótimo. A professora Ieda pergunta se esses 3 atos têm algo a ver com as metodologias ativas, que já é um negócio mais... Sim, é bem na metodologia ativa, porque coloca o aluno, né, como centro da aprendizagem e responsável pela sua própria aprendizagem, né? Então, ao contrário do que ocorre nos livros didáticos, quem faz a pergunta é o próprio aluno, né? Quem determina
quais são os dados necessários e aonde que eu consigo esses dados, se está num livro, se eu tenho que olhar na internet, se eu tenho que usar calculador ou não, porque a conta é muito grande. Tudo isso, quem faz, quem percebe o que é necessário é o próprio aluno. Então, eu diria que sim, é uma metodologia, a metodologia de modelagem matemática nos 3 atos é uma metodologia ativa, sim, que coloca o aluno como centro e responsável pela sua própria aprendizagem. Francisco Eteval, o Francisco Eteval é professor do departamento de matemática do nosso departamento e tem aqui uma contribuição. Vamos lá. Trabalhar dessa forma proporciona uma aprendizagem muito mais significativa. A pergunta é: como podemos aplicar esta metodologia na realidade das nossas escolas públicas, de modo a cumprir todo o currículo? Pois é, o próprio Dan Meyer coloca, né? Como qualquer recurso didático, né? Não é um único remédio que resolve todos os problemas. Então, não dá para usar essa metodologia toda a aula. Realmente não dá, e o próprio Dan Meyer aponta para isso. O que ele sugere? Ele sugere que essa metodologia seja, em geral, usada para aqueles assuntos que se mostram mais delicados, né? Por vários motivos. Então, assuntos que demandam, assim, você quer engajar o aluno, né, quer trazê-lo, né, de corpo e alma para considerar, para ver o determinado tema, né, o contexto do problema que você está resolvendo, então use, né, considere a metodologia dos 3 atos como sendo uma possibilidade, né? Eu diria que, em última análise, é o professor que tem que olhar, né, tem que considerar a sua realidade local, por exemplo, vídeo, né? Bom, mas não dá para exibir vídeo porque minha escola não tem um retroprojetor. Então, paciência, não vai dar. Mas dá para usar uma imagem, né? Dá para fazer essa metodologia com uma foto, né? Então, dá para fotocopiar ou xerocar menorzinho, cortar e distribuir, né? Ou também não dá. Então, assim, em última análise, é o professor que tem que considerar as várias ferramentas que ele poderia usar, material concreto, usar o celular, usar vídeos, usar material impresso, ver o que ele consegue fazer na escola dele e, dentro das possibilidades, né, usar aquela que é mais adequada, né? E a gente sempre preocupado em tentar trazer, né, ampliar as possibilidades de cada escola. Se a escola não tem um data show ainda, a gente tem que lutar aí, conversar com o prefeito, conversar com o governador, para conseguir um data show para essa escola, né? Mas se não tem, você faz o melhor com o que tem, né? Eu penso assim, professor Francisco. Perfeito. Mais alguém gostaria de colaborar? Eu acho que o Francisco agradece aí, Eteval. O Francisco Eteval agradece, Humberto. Ótimo. Alguém mais gostaria de mais alguma pergunta? Bem, eu acho que, sendo assim, a gente só tem, de novo, a agradecer, Humberto, a tua grande colaboração no nosso evento. É muito bom te receber, é bom ouvir o que tu tinhas aí para nós. E vamos tentar, sim, encontrar um tempo maior para você apresentar mais exemplos e, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente poder voltar no tema que é muito interessante, né? Tá ótimo. Beleza. E, Humberto, para finalizar a tua participação, a gente tem pedido de todos os participantes, que palavra que você gostaria, ou mensagem que você gostaria de deixar para nós, né, para as pessoas que estão preocupadas com isso, né, com a educação, com a ciência, com a possibilidade de ver isso florescer, né, e como uma coisa que é importante para o desenvolvimento do país. Eu diria assim, né, uma coisa que eu aprendi, né, estudando essa metodologia dos 3 atos, é como um educador, né, pode beber de fontes diferentes. Então, vejo o Dan Meyer, né, ele traz lá do pessoal que faz cinema, que faz propaganda, né, que faz marketing,
ele traz uma ideia, né, para a educação. Então, eu diria assim que vocês, como professores, como cientistas, né, eu acho que uma coisa bacana da ciência, né, é você ter essa visão ampla, né, não ficar, de repente, só restrito e olhando uma coisinha assim, né. Às vezes, você aprende uma lição, né, uma ideia de uma outra área que você nem consideraria. Então, acho que essa é a mensagem que eu... A cultura, a diversidade humana é tão rica, tão variada, e dá para a gente aprender, sim, ouvindo pessoas de outras áreas, área de humanas, tá certo? Pessoal da linguística, a gente aprende muito. Então, acho que essa seria a mensagem que eu traria aqui no final. Né? Tá bom, muito obrigada. Pessoal, eu quero convidar todos que estão ainda agora conosco a abrir os microfones e agradecer o professor Humberto, com uma salva de palmas. Vamos lá? Obrigado, pessoal.